Primeiro-Ministro. Connosco em estúdio está já para seguir estes discursos o politólogo Joaquim Aguiar. Bom dia, Joaquim Aguiar. Antes de mais, muito obrigada pela sua presença. Uma palavra antes de entrarmos nesta fase dos discursos e depois de ouvirmos a sua opinião sobre o que vai ser dito esta manhã. Gostava de o questionar sobre este regresso do feriado e, no fundo, faz sentido este gesto do governo de António Costa? Era uma promessa eleitoral, todos sabemos disso. Foi uma das primeiras decisões do governo e acha que ajudou o governo neste primeiro ano de vida? Bom, sempre que há uma situação que obriga a pedir ajuda externa, é porque alguns desequilíbrios se acumularam e que internamente não há capacidade para resolver. Quando os que nos ajudam vindos do exterior põem condições para essas ajudas, enquanto se está à espera de obter a ajuda, tudo se aceita. A partir do momento em que se obtém a primeira prestação de ajuda, os bons propósitos vão desaparecendo. E assim que termina o programa de assistência, a reação mais natural é esperar a reversão dessas medidas que tiveram de ser aceitas na situação de emergência. O que é paradoxal neste caso é que é o mesmo partido que negociou essas condições para acesso à ajuda externa, que é o Partido Socialista, que agora está no governo. Que é o Partido Socialista, que era quem estava no governo. Os outros partidos foram convidados a assinar aquilo que já estava aprovado. Entre as partes, isto é, os três auxílios vindos do exterior e a entidade que requeria esses auxílios. Portanto, quando chega ao fim desse período que foi programado para 3 anos, a hipótese da reversão é mais desejada. Agora, tem sentido que os mesmos que fizeram a primeira negociação porque se encontravam na situação difícil de ter de pedir ajuda, venham agora a fazer exatamente o oposto. Claro que tem sentido se verificarmos que os partidos que apoiam esta nova fórmula têm como condição para esse apoio fazer essa reversão. Portanto, não há um problema do eleitorado ter sido chamado a pronunciar sobre isso. Não, a única coisa que conta é que os 3 partidos os 3 ou 4, que suportam no Parlamento esta fórmula governativa, têm essa condição como primária. Esta terá sido uma das medidas que fez as pessoas ficarem mais zangadas com, eu diria, o governo anterior, porque na realidade foi aquele que depois exerceu a governação do país durante o período em que a Troika cá esteve. O que se argumentava nessa altura é que os portugueses devem manter-se próximos da sua história e há datas que são importantes de sublinhar e de comemorar como esta. Mas, na realidade, o que vemos depois nestas cerimónias oficiais, como acabámos de assistir agora, é que as pessoas não aderem. O que é que está mal aqui? Os portugueses estão, de facto, afastados da sua história ou estão afastados destas iniciativas que envolvem o poder? Junto as duas coisas. Porque, por um lado, estão afastados de uma história que já diz muito pouco. Porque há 1640 foi há muitos anos. Há 376 anos, o contexto de organização, quer da atividade política, quer da atividade económica, quer da estrutura social, era completamente diferente deste. Não se esqueça que nós éramos cabeça de império. Hoje, nada dessas imagens gloriosas tem realmente sentido. E, portanto, é um feriado como se fosse outro feriado qualquer. Isto do ponto de vista patriótico, mas também podíamos falar dos feriados religiosos, também do mesmo sentido. Digamos, a ligação entre a simbologia do dia e a celebração que esse dia deveria permitir está quebrada. E, portanto, o que fica é um dia de férias. Mas foi isso que as três entidades que nos apoiaram viram, porque disseram, é preciso aproveitar isso, que já não tem a ligação simbólica,
para aumentar a produtividade do país, porque é esse o problema que existe. Joaquim Aguiar, vamos continuar a conversar, até porque daqui a pouco vão começar os discursos de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, mas para já fazemos um intervalo neste jornal, estamos de volta em poucos minutos e contamos consigo. Até já.